Olá, amiga e amiga. Mais uma vez nos encontramos para darmos continuidade nas nossas meditações, para darmos continuidade ao assunto da vinda de Cristo e do final do mundo. Só recapitulando ali quando os discípulos estiveram com Cristo no Monte das Oliveiras, que eles então lhes perguntou a respeito da vinda dele e do final do mundo. Cristo então falou para eles que haveriam de acontecer algumas coisas e que quando essas coisas acontecessem, então era para eles ficarem espertos, porque estava próximo do fim do mundo, estava próximo do retorno de Jesus. Na verdade, essas palavras de Jesus que foram ditas àqueles discípulos, elas transcendem o tempo e são ditas a mim e a você também. Então, os sinais que Cristo menciona ali são sinais para todos nós. Cristo menciona então que haveriam de aparecer falsos cristos, nós estudamos na meditação anterior. Cristo menciona também que haveriam guerras, menciona que haveriam grandes terremotos, menciona que haveria epidemias e Cristo menciona que haveria fome. Como nós falamos na meditação anterior sobre os falsos cristos, eu quero dedicar esses poucos minutos aqui para falar um pouquinho sobre as guerras. O livro de Mateus, capítulo 24, no versículo 6, diz assim: isso é Jesus falando, Jesus quem está dizendo essas palavras. Olha o que ele diz: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Cristo, ele deixa muito claro que a presença de guerras, esses acontecimentos trágicos que diziam a vida de milhares de pessoas, era uma evidência de que ele estava prestes a voltar, estava muito próximo de retornar a este mundo para resgatar aqueles que são seus escolhidos, aqueles que o aceitaram como seu Salvador, não é? Então veja bem, se nós buscarmos as guerras que ocorreram ao longo da história, nós não temos condições de catalogar. São muitas guerras. Então eu vou mencionar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que aconteceram no século passado, século XX, e vou mencionar também algumas guerras que aconteceram já no século XXI. O século XX ele é conhecido como o século da violência. Ele é conhecido como o século da violência porque em 1914 até 1918 acontece a Primeira Guerra Mundial, depois há uma pausa e até que em 1939 começa a Segunda Guerra Mundial e vai até 1945. Eu tenho aqui algumas anotações, alguns dados sobre essas guerras que eu gostaria de compartilhar com vocês. Olha só, como eu já disse, é conhecido como o século da violência. Foram 120 milhões de combatentes de diversas partes do mundo que participaram dessa guerra. Foram gastos em torno de 2 trilhões de dólares nessa guerra, né? Muito dinheiro gasto de maneira imprópria, vamos assim dizer. Foram 80 milhões de mortos entre civis e militares. É muita gente que morreu, né? Isso acarretou uma série de problemas. Mesmo depois que as guerras terminaram, houveram várias consequências decorrentes da guerra, né? Como a fome, a falta de emprego, a economia que não se estabilizava, a miséria que se implantou em vários lugares. E tudo isso é sinal de que esse mundo está caminhando para a sua destruição. E a nossa esperança em meio a todo esse conflito, a todo esse caos, é realmente o retorno de Cristo. Porque Cristo promete que quando ele vier, ele vai resgatar um povo para estar com ele para sempre. Um povo que vai desfrutar de uma vida eterna, um povo que vai desfrutar da eternidade. Mas falando das guerras do século XXI, nós temos os seguintes dados. O século XXI, eu fiz uma pesquisa na Wikipédia e ele já é conhecido como a Era do Terror, o século XXI. Nós mencionamos duas grandes guerras que houveram no século XX. No século XXI não houve nenhuma guerra mundial, graças a Deus, mas já houveram muitas guerras que levaram milhares e milhares de pessoas à morte. A Wikipédia cataloga pelo menos 10 conflitos de proporções grandes. Existem outros, né? E nesses conflitos foram mortas milhares e milhares de pessoas. Sabe, amigo e amiga, todos esses sinais, os falsos cristos, como nós já analisamos, as guerras que aconteceram e estão acontecendo, entre essas guerras nós podemos incluir a guerra do narcotráfico com os militares, nós podemos incluir as guerras civis que estão acontecendo em diversas partes do mundo. Todas essas guerras, todos esses sinais são evidência de que o nosso rei está voltando. O mundo não tem condições de se manter mais. O mundo está caminhando para o caos, o mundo está vivendo uma calamidade. A única esperança para a humanidade é Jesus Cristo. E é por isso que ele vem nos buscar. Que eu e você possamos nos preparar, que eu e você possamos olhar para esses acontecimentos como evidência de que de fato
o nosso Salvador está retornando e possamos com muita fé, com muita esperança aguardar o retorno do Rei, porque ele nos levará para um lugar melhor. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia abençoado por Ele. É o meu desejo e é o de Deus também. Tchau.